Se o cristão seguisse somente a Bíblia, ele não estaria no meio de tanta confusão. Em todas as vezes que Jesus falou sobre espírito, ele chama de espírito imundo, o que nos dá a entender que aquelas entidades, aqueles anjos que caíram junto com o dragão, né, que a cauda do dragão arrasta um terço dos anjos. E aí a gente vai entender como é que a política como a religião vai entrar na política de uma forma tão ridícula e sorrateira. E nos trouxe tanta confusão, tá? Para nós evangélicos. É, então, se você chamasse os espíritos das pessoas, né, os espíritos imundos, os demônios que possuem as pessoas de espírito imundo, boa parte dessa confusão da igreja não aconteceria. Mas aí você percebe o seguinte: tem uma denominação, chamada Igreja Universal, que foi onde a emissora Record foi concedida pelo Collor, né? Aquele presidente que teve o impeachment, né? Acho que o primeiro impeachment do Brasil. E ali, o Bispo Macedo, ele faz um livro chamado Exu, Caboclos e Guias, que é um livro em que o ex-macumbeiro, né, ele, quando se converte, ele vai dizer o quê? Ele vai falar sobre as coisas que aconteceria ali na Umbanda, na religião deles, né, que faz mal ou que faz bem para as pessoas, né, o tipo de oferenda. Olha onde que a gente entrou e por ignorância, né? Muitos cristãos, lógico que o evangelho aqui no Brasil, ele passou por essa fase de ignorância. A gente foi mal instruído por pessoas que não deveriam nos instruir dessa forma, tá? E hoje nós estamos sobre essas consequências de intolerância religiosa. Então chegou o ponto de que as igrejas começaram a estudar esse livro chamado Exu, Caboclos e Guias, ou Exu, Caboclo e Heresias, sei lá, que não tem fundamento nenhum para a nossa fé, tá? Isso daí é o inverso da nossa fé. Pelo contrário, traz difamação, traz coisas ruins para o evangelho. Então, se a gente tratasse como espírito imundo, ao invés de chamar de pombagira, daquilo que é sagrado para outra religião, a gente já não teria essa série de ataques que nós temos hoje. Porque o cristianismo hoje, se as pessoas não estão percebendo, em 2023, ele está sendo perseguido. Por quê? Ele está sendo perseguido porque deixou um rastro de preconceito, um rastro de situações que não deveria ter deixado. Tipo, o cara é homossexual. Aí a minha Bíblia condena a homossexualidade. A minha Bíblia é minha fé. A fé dele não tem nada a ver. Eu tenho que tratar de questões desse tipo da minha fé. O de fora, diz a Bíblia, Deus julgará. Nós temos o direito de julgar os de dentro, de fora Deus julgará. E muita gente parece que lê esse texto não entende isso. E nós demoramos a entender isso. Que a nossa fé é para nós. A nossa Bíblia é para quem crê, é para nós. Agora, quem quiser vir participar dessa fé nossa, o convite está aberto, tá? Então, tipo, eu não posso chegar e jogar as minhas leis, as leis daquilo que eu creio, em cima das pessoas. Se a pessoa quiser ouvir eu falar de Jesus, eu vou falar de Jesus para ela. Mas quem vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo é o poder do Espírito Santo. Isaías 55:11 diz que a palavra nunca volta vazia. Ela é como a chuva do céu que não volta para a nuvem sem antes regar a terra. Então, eu creio no poder das Escrituras, no poder dessa palavra. Eu não preciso ficar brigando com o mundo, desesperado, porque achando que eu tenho que impor a minha fé. Não, eu sei do poder da palavra. O poder está na palavra, não está em mim. Então, eu pregando o evangelho simplesmente, simples, falar da história de Zaqueu, de Nicodemos, é a coisa simples a se fazer. O Espírito Santo tem poder para fazer. Nós fomos tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho, nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós fomos tirados das mãos do valente, lá como Jesus fala que Satanás é valente, que guarda armado, sabe? Ele protege com uma couraça de ignorância, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não enxergue a luz que há em Cristo. Se a igreja ficar colocando esses empecilhos, vai piorar mais a coisa. Se a gente ficar do lado do preconceituoso, a gente piora mais a situação. Então a pessoa vai vir para a igreja, ela pode ser o que for, ela pode ser trans, ela pode ser da forma que for, ela vai ouvir a mesma palavra, porque não existe uma limitação para que se busque a Deus. Todo mundo tem direito de buscar a Deus. Eu sempre pergunto isso. Vocês estão criticando aquela igreja onde o pastor é homossexual? Todo mundo tem o direito de seguir a religião que quer, é direito deles. Se eles querem buscar Deus da forma deles, você não tem nada a ver com isso, é a fé deles, a gente segue a nossa.
Se a gente conseguir respeitar isso, é por isso que não se persegue as outras religiões, se persegue a nossa, porque o Brasil, os religiosos, perseguiram muito as religiões de matriz africana. Perseguiram muito a ponto de destruir é, é, as oferendas, né? Porque tem gente que fala também assim, que vocês não têm que ficar falando da fé de vocês, mas as outras religiões falam da fé delas. A pessoa não bota uma oferenda lá na encruzilhada? Ela não coloca a oferenda. Sim, então, tipo assim, elas têm o direito de oferecer a sua fé e a gente tem o direito de exercer a fé dela e a gente tem a nossa. Cada um no seu quadrado, sem desrespeitar, né? Se aquilo ali é sagrado para aquela pessoa, eu vou respeitar aquilo como sendo sagrado para elas, tá? Então, isso tudo é um resquício, é um resquício de tudo que aconteceu no passado com a igreja. Olha onde estão os caras que lá atrás nos ensinaram, né? Marcos Feliciano está na política, cada dia passa vergonha, só fala besteira. Quando está diante de especialista, passa vergonha. Usou 150 mil para colocar de dente, né? O que não se condiz com o comportamento de um pastor. Tá? Silas Malafaia era um cara muito inteligente e tal, mas começou a trazer os missionários americanos, hoje em dia está encalacrado dentro da política e não consegue mais sair daquele puxa-saquismo. Eu não sei que dívida, ou se existe algum vídeo que comprometa ele para ele ficar nessa lambeção de bota, né, de mirico. Então, infelizmente, é o Brasil que nós estamos vivendo aí, cara. Deus está trazendo. Não há nada encoberto que não seja revelado dos telhados. Deus está revelando dos telhados mesmo. Está escancarado para a gente ver o que o evangelho do Brasil se tornou. Está escancarado. Eu não consigo ver um cristão apoiando o Bolsonaro. Eu não consigo. E eles não conseguem ver um cristão apoiando o Lula. Eu apoio o Lula. Mas eu não consigo, sabe? A gente se dividiu de tal forma que eu não consigo entender um evangélico que apoia um cara com o discurso daquele. Do que ele ia fazer com a petralhada? Com um discurso totalmente anti-vacina, com um discurso totalmente ignorante. A Damares mente, né? A ministra dele mente, que é mestra do. Eu nem sei se ela é advogada de verdade. Dizem que na Wikipédia diz que ela é advogada, mas eu não sei se é advogada. Mas se já seria mais uma mentira. Ela não parece ter uma educação de um advogado, mas possivelmente pode ser que seja. Mas as demais coisas que ela falou é mentira. Tá? Então você vê uma galera voltada para gente mentirosa, unida ali a Rede Record, ao Bispo Macedo, a ponto de que algumas pessoas falam assim, não assista mais Globo, porque isso favorece a emissora Record. Se você falar para não assistir mais a Globo, só que a Globo traz informações boas, a Globo não é, santa não, tá? Mas ela traz muitas informações bacanas, muitas informações reais, tá? E eu vejo algumas emissoras ocultando certas informações, né? Porque tem interesses por trás, né, partidários. Então, olha onde o cristianismo chegou, né? Então a gente vai conversar, a gente está na fase de tentar corrigir o pensamento dos evangélicos, mano. O pensamento homofóbico, o pensamento preconceituoso, o pensamento de que não se dá conta de, cara, como que você não se dá conta que se você apoia um presidente que fala asneira, que fala coisas totalmente contrárias à sua Bíblia e ainda se diz defensor da moral dos bons costumes. Um cara que está no terceiro casamento, um cara, sabe, que quer chamar o presidente Lula de ladrão, mas a esposa dele foi ex-drogada. Ex-drogada não, ex-traficante, presa, tá? Então é nesse processo que a gente tá passando, mano. E, tipo assim, é um processo ridículo e ao mesmo tempo vai ter algum proveito nisso, sei lá. Vai ter algum desenvolvimento nisso, tá? Eu não precisava nem mais me preocupar com esse tipo de coisa, porque o Lula já está no poder fazendo um bom trabalho, a gente já conseguiu chegar, mas eu me preocupo na questão de igreja, porque quando eu comecei a falar de política, eu nem queria falar. E eu recebi uma profecia para falar, entende? Eu não confio em profecia. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa diretamente sendo colocada de uma forma tão, tão forte. Por quê? Porque vejo a necessidade de ter gente que consiga conversar sobre isso. Separar pessoas que não. Que,
eu acho que a mente dos cristãos estão muito travada, mano. Sabe? De alguns cristãos estão muito travada. Essa questão de você apoiar um presidente que não tem atributos nenhum cristão, isso me incomoda demais, tá? Eu nem vou falar de Lula, não vou nem defender aqui Lula, mas eu falo assim, é, teria outras pessoas para apoiar, cara. Mas não o presidente Bolsonaro. Não tem chance de eu estar com a Bíblia debaixo do braço e apoiar o Bolsonaro. Não existe chance. Não há nada no Bolsonaro, vou ser bem claro. Não existe nada nele que me chame a atenção assim de que eu possa ver uma virtude ao que eu possa confiar. Não existe nada, mano. Nem nada, nenhuma referência, nada de bom assim que eu possa ver assim. Caraca, isso aqui é magnífico. Não tem nada, só tem bosta ali, cara. E eu não consigo entender um cara que lê a Bíblia, que tem o Espírito Santo, consegue ver virtude naquilo ali. Ver um caminho pro Brasil naquilo ali. Eu não consigo ver, mano, sinceramente. Eu acho que se botar o presidente Bolsonaro e o diabo, eu fico em dúvida de quem eu voto, mano. Só pra você ter ideia da condição que ficou. Do fundo do meu coração. O Bolsonaro, o nome dele é um nome bom pra política. Ele é um cara que, apesar de se ele não tivesse sido um péssimo militar, ele seria alguém relevante na política. Ele tem. Só as posturas dele com as mulheres, se não fossem aquelas posturas ignorantes com as mulheres, ele seria o cara ideal. Se o discurso dele fosse verdadeiro, tá? Porque ele tem um bom nome político, ele tem uma caricatura até boa. Se ele fosse um bom militar, se ele não tivesse esse discurso podre com mulheres, se ele não tivesse umas falas homofóbicas, se ele não tivesse aquela questão dos índios quilombola, se ele não tivesse tudo isso daí, se ele fosse um Zaqueu transformado em água por vinho, ele seria um excelente presidente. Ele seria um excelente presidente. Mas ele teria que ser uma nova criatura, tá? E para você se transformar em novo, você teria que romper com todo esse sistema que está cercando ele. Então, tipo assim, ele seria. Se aquele discurso da cartilha gay fosse verdadeiro, e se a vida dele não fosse uma vida de erros, né, assim, que eu falo na política, né, o irmão envolvido em falcatrua era funcionário fantasma, recebia 17 mil por mês, a mulher foi ex do tráfico, se não tivesse toda essa parafernália envolvendo, porque é um conjunto de bosta, cara, é tudo cercado. O cara mora no condomínio onde tem uns caras mais bandidos, sabe? É umas coisas assim que surreal, mano, surreal mesmo. É, tipo assim, parece que tá escancarado e, tipo assim, parece que chega assim, olha o nível de que essas pessoas não enxergam, mano. Chegou ao ponto de tudo ser ruim, nada ser a favor, e as pessoas ainda achar esperança ali, onde não tem nada ali, sabe? É tipo quando Abraão e Ló se separaram, né? O Ló ele vai para um lugar bom, mas depois se ferra todinho. O Abraão, onde ele estivesse, mesmo que tivesse ruim, dava certo. É como se fosse o Abraão. Onde ele olhou que tá tudo ruim, tudo cheio de pedra, daria certo ali. Mas olha quem era Abraão. Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem correto. Abraão já tinha provado sua fé. Então são coisas que eu fico, cara, eu fico abismado, abismado com a cegueira, a falta de colírio espiritual desse povo. E eu vejo a necessidade. Aí daí você percebe aonde chegamos. Por que chegamos a esse ponto? Por quê? Porque tem gente com aquelas ideologias ainda de Bispo Macedo, de pastores da antiga, né? Cheio de preconceito. Eles acham que tem que conservar a palavra como se a palavra de Deus não tivesse o poder suficiente para se autoconservar, tá? Porque quem é puro, quem é santo, ele não vai. Cara, não é negociar com o pecado, gente. Não é isso. Não é negociar com o pecado. Isso não tem negociação nenhuma. É você entender que sua fala preconceituosa pode contribuir mais para a maldade dessas pessoas que já sofrem por questões homofóbicas. Eu sempre falei um relato de um pai que beijou o filho, abraçou o filho no rodeio e acabou a história que pensaram que eram dois homossexuais e arrancaram a orelha do cara no dente do pai do garoto, para você ver o nível de pessoas que convivem ao nosso redor, que não conseguem enxergar um afeto humano considerável, puro entre pai e filho, e por achar na cabeça que aqueles caras não tinham direito de estar ali, mesmo que fosse isso aí, vendo a questão pura. E achar que aquelas pessoas não teriam direito de, vamos supor que fossem dois homossexuais, de serem homossexuais. Eles acham que não tem direito. As pessoas têm o direito de ser o que querem ser. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Jesus nunca forçou ninguém a convidá-lo. É um convite o evangelho. Quem quer vir, vem. E o Espírito Santo tem poder
Quem está em Cristo não é nova criatura. Se você não crê no poder de Deus, então, mano, você rasgue sua Bíblia e joga fora. Porque o poder de Deus é transformador, é libertador. Nós não temos que nos preocupar. Ah, essas pessoas, eu tenho que ficar agradando elas para vir pelo Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho não é para agradar ninguém, não, irmão. É para falar na lata, mas não nesse nível. Porque isso aí já é uma questão pessoal, uma questão de. E a pessoa nasce com aquele sentimento diferenciado, então já é uma questão íntima daquela pessoa. Isso daí não devemos se envolver. Veio o pastor Cláudio Duarte, né? Um pastor que eu considero até engraçado. Tem coisas que ele fala que é muito bacana. E tem coisas que ele fala que é muita cagada, muita besteira, muita bobeira, sabe? Uns crente bobo que precisa de ajuda pra fazer sexo, pra área sexual. Eu não entendo isso, não sabe o que é puro, não sabe, o Espírito Santo não consegue te convencer do que é puro. Você não consegue entender o que é pureza, você não consegue entender o que o que faz parte do órgão reprodutor e do que aparelho digestivo, você não consegue entender só sendo burro. Parece que a igreja precisa de alguém para dizer o que elas têm que fazer na cama. Sabe? Elas não têm o Espírito Santo para entender o que é certo e o que é errado. Então é meio que ridículo isso, tá? É meio que ridículo. Então a gente vai vendo as coisas desandarem e vamos ver como vai acabar esse desenrolado aí, tá? Como vai desenrolar essa situação. Eu só sei que a igreja não vai ser mais a mesma que era antes. Algumas pessoas vão mudar, outras vão continuar sendo ignorantes. Eu sei que tem pessoas que vão levar um processo de tempo para entender. Há muita imaturidade. Tem gente que, olha, tem gente que se acha muito maduro na igreja, mas não passa de uma criança na fé. E um dia elas vão descobrir isso.